bem-vindos ao podcast O que sei sobre tigres e dragões. o nosso podcast é sobre cultura chinesa, artes marciais, enfim, e mais outras temáticas que a gente quiser. Quem é o nosso convidado hoje, Márcio? Nosso convidado? É. Professor Luiz Melo. Muito bom. Muito obrigado pela presença. Por aceitar o nosso convite para vir o nosso prazer, humilde podcast. Né? Posso começar com uma que tá bem... Mas você já vai? Não pode? Não, você já me atravessou, mas pode começar então. Não, a gente acabou de celebrar há poucas semanas o Ano Novo Chinês. Ah, sim. E já virou assim um evento da cidade de São Paulo, né? A celebração que você e os teus alunos fazem lá no Templo, na Liberdade. E esse ano a gente celebra o Ano do Tigre, conectado ao elemento água. Eu acho que caberia a gente começar pedindo para você falar um pouquinho para a gente o que nos espera para esse ano aí, tendo o tigre e o elemento água como símbolos para esse ano. A minha especialidade não é a horóscopo chinês, essas coisas, Feng Shui, né? Mas, assim, o tigre de água, cada elemento de cada animal, ele só vem a cada 60 anos, né? Se você fizer a contagem, a cada 60 anos se repete um elemento. Então, o tigre de água é muita chuva, né? Por isso esse ano, muita chuva. E é um ano, dizem que pode ser muito fluido em algumas áreas e também muito tempestuoso, né? E o ano do tigre é um ano problemático, né? É um ano muito forte. Todo mundo fala que o tigre é corajoso, forte, porém porque o ano é perigoso, por isso que ele é necessário, né? Então é isso. Precisa se tomar muito cuidado no ano do tigre. Porém é um ano que serve para resolver os problemas. Por isso que se existe um grande caos é porque está sendo resolvido um grande problema. Não existe como você resolver grandes problemas sem uma grande confronto. O tigre representa isso e o de água mais ainda, né? Outras pessoas podem falar melhor sobre isso, esse é o meu conhecimento. Tá ótimo, muito bom. E o Ano Novo Chinês não está tendo lá na Liberdade, né? O pessoal mais no templo teve, ano passado, teve normal. Na sua escola vocês fizeram uma celebração? Eu faço como religião, né? Sim, sim. A minha religião. Então, pode ter 5 pessoas, pode ter 10 pessoas, pode ter 500 pessoas. Uhum. Então, a gente faz como um calendário tradicional. Aí as pessoas vêm, ajudam a manter o templo. Esse ano novo agora, veio bastante gente. Mais do que eu esperei. Não divulguei tanto, né? Só divulgo no Instagram, essas coisas. Uhum. Veio bastante. O pessoal tá ávido, né? Por conhecer coisas. E as cores do Ano Novo chinês é uma coisa que chama bem as pessoas. E é uma festa, assim, bem bagunçada, né? O que eu faço, né? Um negócio hardcore. Não é muito para inglês ver, não. Porque a festa da Liberdade tem aquele chapeuzinho de papel, aquelas coisas, né? Os chineses não gostam muito daquilo, não. Os chineses que tem, né, o meu estereótipo lá. E você fica assistindo um palco, assim, uma coisa distante. O Ano Novo Chinês é uma coisa do chão, né? Você também tem palco, mas as coisas precisam estar ali na frente. E eu faço assim, eu gosto assim, né? Mas sinto falta também da festa que sempre tem na Liberdade. É uma festa bem tradicional, né? Assim, que sempre ocorreu, né? Uma festa que, enquanto tinha verba pública, ocorreu bastante. Mas depois, quando parou a verba, tiveram que investir, né? Aí deu uma diminuída. Uhum. Mas continuava grande também, mesmo assim. Você é budista? Tradicionalmente sou católico. Uhum. Né? A minha cultura, a minha tradição desde criança é ser católico. Mas eu sou budista também. Né? Como que foi essa história da entrada do budismo na sua vida? Assim? Pelo Kung Fu. Né? Através do Kung Fu eu descobri o budismo. Até por causa do Shaolin, né? Por causa do Shaolin Kung Fu. Foi uma coisa meio natural, né? Uma afinidade com a história do budismo em relação ao Kung Fu, né? Shaolin. Aí
fui estudando. Eu sempre gostei de religião, minha família ela é muito religiosa, assim, não muito carola, mas eles estudavam caminhos diferentes, né? Minha mãe, meu pai, minha mãe gostava muito da religião afro, né? Meu pai era da Xexunoye, ao mesmo tempo que era católico, eles gostavam dessas coisas. Então, é a minha natureza, né? Gostar dessas coisas. Apesar de eu ter tido uma época cética, né? Acho que todo mundo tem isso, né? Uma época de questionamento, né? Sim, porque eu sou um astrônomo amador, né? Então, observar o céu, né? Me questionou muito sobre algumas coisas, mas foi pouco tempo. E o Kung Fu, por causa do budismo. Agora, E eu estudei 10 anos no Templo Zulai, né? Como discípulo mesmo, né? Não foi uma coisa assim... Vai um pouquinho, ler um livrinho. Eu praticava mesmo, né? Isso ajudei a construir, assim... No lado brasileiro, né? Estava indo, ia a pé, né? Durante 10 anos. Longos anos. E essa história do budismo, acho que assim, o Kung Fu no Brasil, não adianta o cara falar, meu pai me ensinou. Acho que a única pessoa que pode falar isso é aquele família Ornô lá, que os Marquinhos, né? O pai ensinou ele desde criança. Mas todos nós viemos dos filmes, né? Ah, sim. Os filmes é a grande... a maneira que a gente conheceu o Kung Fu. Foi a porta de entrada, né? Eu acho que para todo mundo que a gente recebe aqui, é quase que unânime, né? Que Sim. os filmes de Kung Fu foi a porta de entrada. Exatamente. Né? Pelo menos, por exemplo, para mim, na minha família, ninguém nunca praticou arte marcial. Olha que coisa doida. Acredita? Ninguém, assim. Então, os filmes, né? Que é uma porta de entrada para as pessoas. Sim, né? o filme. Agora, a grande... Para mim, né? A grande diferença entre as coisas... Eu aprendi como nos filmes. A gostar da arte marcial. Nem sabia o que era Kung Fu. Como qualquer criança. Mas a grande diferença de uma coisa para outra é como você recebe as coisas. Né? A maioria das pessoas gosta porque é muito legal, tipo, divertido, né? O Kung Fu. Mas o que me chamava atenção nos filmes de Kung Fu, é claro, eram os golpes, muito dinâmico, era criança, né? Eu quero fazer isso aí. Né? Era mágico assistir. Eu tenho 47 anos, eu não sou, né? Então... Eu peguei toda aquela fase da poltrona R que tinha na Record, não sei, acho que ele deve lembrar. Então você ficava lá, né? Aí depois, mais pra frente, teve aquela sessão kickboxer que tinha no Canal 13, da Band, que já pra mim já era uma época já tardia, já considerava já tardio. Mas assim, a primeira vez que eu via os filmes de Kung Fu, os golpes eram importantes, mas pra mim o que mais me pegava não eram os golpes, e sim o drama. O drama Se você pegar os filmes antigos, o que era? O cara... Mataram o pai dele. Mataram o irmão. Então, ele precisava fazer justiça. Não era luta. Mas isso é uma outra época, anos 70. Isso tinha até nos filmes dos Trapalhões. O filme dos Trapalhões tá lá de Mocó dando tapa na cara do Dedé, não sei o quê. Mas tinha o quê? O drama do Didi. O Didi, no final, ele perdia a mocinha. Não sei se vocês vão lembrar disso aí. Nunca ficava com a mocinha. Você lembra disso? Você lembra dos filmes Trapalhões? Então, a densidade dos dramas antes era um pouco mais trágicos, né? Isso aí que me chamou a atenção do Kung Fu. E depois eu fiquei sabendo que isso é uma tradição do Kung Fu, né? Depois eu aprendi que por exemplo, existe uma história, não sei, esqueci o termo agora, é uma tradição, né? Por exemplo, você vai, alguém faz mal para você, mata a sua família, não sei o que, aí você entra em vários colapsos emocionais, raiva, medo, desespero, quer tirar a própria vida. Depois você parece que a natureza te dá uma saída que chama-se vingança, né? A vingança te faz ficar vivo. Aí o cara quer se vingar. Ele quer se vingar de qualquer coisa, ele quer fazer justiça, ele quer caçar as pessoas que o fizeram mal. Aí o que ele faz? Ele busca um poder para isso. E no mundo antigo são as artes marciais. Então ele buscava uma escola de Kung Fu.
Na verdade, é uma escola militar, né? A gente fala Kung Fu, né? É uma escola um local militar, né? Então, lá ele poderia aprender, ter acesso às armas, e aí ele treinava. Só que aí o mestre falava, você não pode ser tão vingativo, agressivo, o cara fica nervoso. E ele fica tomando várias carcadas do mestre, ele é repreendido, ele às vezes é ficado de castigo, e ele se esquece da vingança de tanto treinamento. E aí ele desiste de se vingar. Você vê, aí entra a doutrina. Mais pra frente, o destino coloca ele de frente à vingança, sem ele querer. Então esse é o caminho do Kung Fu. Né? Kung Fu, muita gente fala, Kung Fu é a sabedoria, não, Kung Fu é a vingança. Né? Sem a vingança dentro, claro, de uma maneira né, ignorante, a pessoa, né? Mas muitos sentimentos assim levam mais à sabedoria do que essa uma coisa meio apaziguada, assim, né? Sem Mas energia. será que de repente o estímulo que aquele, vamos falar praticante, né, que precisa dessa vingança, será que o estímulo que ele tem através dos seus mestres não transforma a vingança? Sim, mas né? a doutrina é isso. Sim. O caminho é esse. Né? Porque quando você entra como para ser discípulo ou um aprendiz, você entra grosseiro. E no budismo, no Zen, existe uma Só fala um pouquinho mais. É verdade. No budismo existe uma máxima, né, que fala: nenhum grande mestre era muito inseguro ou muito humilde no início. Todos os grandes mestres eram extremamente energéticos e eles aprenderam a se tornar mais modestos. Uma pessoa muito insegura, assim, geralmente não é uma ironia, né? Uma grande ironia. Então, eu acho que a visão que as pessoas têm, né, da doutrina, quando a gente fala doutrina, né, são os pensamentos clássicos ali, no caso da China, né, mas ela está também em qualquer outro mundo clássico. O taoísmo, o confucionismo, né, é um pouco mais caótico, né, do que se imagina, né. Depois a pessoa consegue a harmonia. Mas se você já é harmonioso, meio mole assim, você vai se harmonizar no quê, né? Então é muito mais fácil você pegar uma pedra bruta e transformar ela numa escultura. Agora uma argila mole assim, né? Que não tenha tanto valor, você não consegue. Mas o Kung Fu consegue fazer esse outro caminho também? Qual? De você pegar essa argila mole e deixar ela uma pedra... Consegue. O Kung Fu, ele é um equilíbrio. Uma pessoa, eu acho que isso também é uma tradição, né? Você pega uma pessoa muito grosseira e refina, e você pega uma pessoa muito frágil e fortalece, né? Mas no caso aqui eu estou relatando o mundo histórico, né? Que histórias, se você era muito frágil nessas batalhas, você consequentemente pereceria, né? Então só os mais fortes teriam sobrevivido. No passado, hoje, que não temos mais isso, né? Então, eu acho que o Kung Fu, ele exerce esse serviço de transformar as pessoas em mais fortes, né? Eu estou aqui relatando conceitos históricos, né? Eu já falei isso em outros programas, mas acho que a conversa que a gente tem aqui com professores, que não faz parte do nosso cotidiano, eu aprendo demais, assim. Já falei isso no outro dia com o professor Rogério, que estava aqui, porque é incrível como os professores têm visões diferentes, assim. Sim. Né? E outra coisa, acho que, né, vivências diferentes. Né? Você é de São Paulo mesmo? Sou São Paulo, paulista. Que bairro? Eu nasci no Tatuapé, mas cresci no centro e vou morrer no centro. Entendi. Já mudando um pouquinho de assunto, eu pesquisei, e, na verdade já conheço sua história já de muitos anos também. A sua primeira escola era na Zona Leste. No extremo Zona Leste. Zona Leste. Onde? São Mateus ali. São Mateus. E- Colonial, perto do Jardim Colonial? Pouco antes, ali no quarto centenário, Quarto ali, centenário. era Rio das Pedras. Uau. Uau. Primeira escolinha era desse tamanho aqui.
E depois de lá... Estúdio. Porque você teve uma Incrível escola... estúdio, parabéns. Você teve uma escola na Clélia também, na Lapa. Ali foi Uma casa. Uma tentativa de criar um templo. Foi a Sei. primeira incursão, né? Aham. A primeira escaramuça ali de fazer um templo. Da Zona Leste você foi já pra Lapa ou não? Não. Foi um rastejamento, né? Um Entendi. rastejamento. Mas na verdade o que eu queria falar com você, eu tava até contando pro Igor. Hoje a sua escola... Eu vim do Garra de Águia, Sim. vim do Hungar, vim no Marco Natália, né? Na verdade. Sua primeiro contato com o Kung Fu foi com o Marco Natália. Sim. Que interessante. O Kung Fu, no caso do Kung Fu. Sim. Aí depois foi pra Garra de Águia. Qual mestre Lino? Treinei Hungar. Aí a gente treinava muitas coisas, eu treinei muitas coisas. Né? Mas assim, e treinei Muay Thai. Né? Isso foi a coisa mais profissional que eu fiz, foi Muay Thai. Dos 16 Mas aos 20. profissional em que sentido? Porque o treino era muito mais rígido. Entendi. Entendeu? Essa é a verdade. Né? Era um treino assim, você quebrava nariz, você era uma coisa... eu cheguei a conviver ali com os caras que hoje estão no MMA, né? E você treinou Muay Thai? No combate esporte. Ah, putz, combate... Foi um dos primeiros ali do combate esporte, treinei com o Gibi, o técnico Ney Aguilar, né? Um grande mestre. Né? E eu, nessa época, que eu tinha 16 anos, para mim não existia estilos. Eu sabia as diferenças, isso aqui. Mas a minha paixão pela arte marcial era maior do que pelo Kung Fu, isso, aquilo. Né? Se eu fosse, nessa época, se eu fosse ser mais partidário assim, eu gostava mais do Jeet Kune Do do que de algum estilo, assim. Mas eu amava todas as artes marciais, né? Mas o treino era pesado, eram 2.000 abdominais, 2.000 chutes por aula. Você só queria sair vivo, né? Ou ficava contando, meu Deus, ainda tem meia hora de aula. Não, uma coisa e outra. Minha consistência física sempre foi defeituosa. Tenho alguns problemas, né? Então não foi assim, né? Mas mesmo no Kung Fu antigo, você vinha lá, o cara lá, o pedreirão lá, ele descia ali porrada, né? Então, Você acha que o Kung Fu... você tinha que sobreviver lá, o calcanharzada do cara assim, né? mas você acha que o Kung Fu, de modo geral, tanto o Kung Fu de modo geral, como o seu Kung Fu, o seu método, você acha que ele... Não sei se essa é a melhor palavra, mas ele ficou mais tranquilo? Porque antigamente tinha aulas puxadas de... tinha. Você acha que hoje está mais tranquilo? Você acha que... Assim, antigamente as aulas eram mais fortes, eu Sim. concordo. Mas eram mais fortes também, uma questão só de fazer exercício, Sim, né? sim. Era um monte de exercício que não levava a nada também. É. Porém, aprimorava o caráter da pessoa. Mas o Chan, né? A técnica não avançava tanto. Mas é muito melhor. Mas eu não acho que o Kung Fu que se fragilizou, a sociedade está frágil. Então o Kung Fu, eu acho que midiaticamente, o Kung Fu até se dá muito bem, porque é uma arte marcial com mais números de praticantes ainda. Porém, a qualidade dos praticantes, né? Essa é a grande verdade. Mas você sabe que eu acho uma coisa muito boa, porque hoje eu vejo que tem muitas academias de Kung Fu. Tem muitas, Tem muitas, né? É por isso que eu falo. Se você falar assim, eu quero treinar judô. Não tem. Onde você vai treinar judô? Não tem. Ou você vai para um clube, Sim. né? Um clube específico que vai ter Ou para uma academia muito cara. Ou para uma academia antiga. Ou uma Não, academia- o judô você treina de graça no clube. Mas aí se ou um você quiser projeto competir, social, né? Mas assim, no seu bairro não tem, é Não difícil, né? não tem. Até, vou falar mais, até taekwondo. É difícil você encontrar academias. Tem academia de taekwondo, a gente Tem uma sabe, mas... frase taoísta que fala: organizar é destruir. Então todas essas artes que se organizaram demais, elas também deu muito bem, né? No questão olímpico, patrocínio, por exemplo, você treina de graça o judô. No judô você vai competir, você não paga. Né? O Kung Fu, o cara ganha dinheiro com a inscrição do aluno. Mas o judô você compete de graça, né? Então, só que aí, consequentemente, surge esses... Tudo é um yin yang, né? Sim. Você tem um lado bom e um lado ruim. Então, a sociedade está assim. Eu dou aula há muitos anos. Então, o que acontece? Como todos aqui, né? Então, vocês serão testemunhas do que eu vou falar. Você vê os jovens que treinavam 10 anos atrás, eram mais fortes do que os de hoje.
não os fortes, mas tolerantes à submissão do treinamento. Uhum. Porque o treinamento é uma submissão. Sim. Ah, você vai fazer tal técnica. O cara começa a sofrer ali, né? E falou, qual é a resistência disso? Na verdade, há 10 anos atrás, o cara nem pedia para aprender, né? Ele ia fazer o que o professor mandava. É isso. Hoje, o cara vai para você, "Oi, você pode me ensinar?" Né? Ele pede- Há muito tempo nesse movimento. Isso aí, graças a Deus, eu consegui banir isso aí. Eu fiz um sistema lá, né? Mas já passei por isso, todo mundo passou Sim, por sim, isso. sim. Mas isso é culpa do Kung Fu, culpa do nosso sistema. Porque a gente, ávidos por dinheiro, a gente deixou um pouco de lado. Essa é a grande verdade. Agora, por que o dinheiro? Talvez para pagar as contas, isso é nobre. Mas nem sempre é por isso. Uhum. Sempre deve ser. Porque assim, eu acho que o Kung Fu, tu não fala, o Kung Fu é democrático. Não, não é. O Kung Fu é uma arte que exclui. Nem todo mundo está pronto para treinar. Para você ter 5 alunos, você vai ter que excluir 50. Como assim? Você pode ir? Porque assim, vem uma pessoa e a pessoa... vou dar um exemplo assim. Eu não permito que a pessoa assista a aula, por exemplo. Você não permite? Não permite. Se chegar uma pessoa, posso assistir a aula? Porque ela vai usar o preconceito dela para julgar a minha aula. E nem uma aula cortesia você Cortesia também... tem. Ah, tá. Entendi. Né? Aí ela pode, mas ela precisa ter a experiência. Então aí a pessoa, muitos chegam lá e falam assim, eu não vou fazer a aula, teste que eu combinei, eu quero assistir. Eu falei, não. Se você já está quebrando o acordo que você teve comigo, então você também... Eu não quero esse aluno. Não quero. Mas você não procura nem entender o... Não, Não. Tipo, porque o Kung Fu, é ele que tem que me entender. Né? Essa é a tradição. Se eu ficar entendendo tudo, aí você é aqueles caras que ficam na porta do shopping assim, por favor, que coisa mais chata quando você para numa loja. Posso ajudar, senhor? Todo mundo sabe aqui que é chato. Eu não sei porque ainda as pessoas fazem isso. Né? Pode ser que eu esteja errado, mas... É claro, eu estou usando um exemplo. Sim, claro, lógico que eu lógico. pergunto, por que você não vai fazer? Eu entendi. Estou dando um exemplo... Sim. Acho que é um péssimo exemplo que eu dei. Podia ter... Não, mas eu acho que... Mas verdade. isso, na verdade, assim... Acontece isso lá comigo. Tem pessoas que falam assim, olha, eu gostaria de assistir. Eu falo assim, Eu olha... cobro a aula assi- teste, inclusive, né? Hoje eu não dou mais aula de graça. Então, eu falo que assim, Mas assistir... eu era contra isso. Eu falo que assistir, às vezes, pode ser um problema. Porque, às vezes, a pessoa pode olhar um aluno fazendo um determinado chute e falar assim, eu nunca vou conseguir fazer isso. Também. Né? Então, às vezes, pode ter problema. Lá pra pessoa dá para assistir. assistir a aula. Lá é um templo. Então, é um centro turístico de visita. A pessoa paga uma entrada para entrar lá. Aí ela pode assistir de um determinado espaço. Ela não vai entrar na aula. O Guan é sagrado. O Guan não é um, né? Você é um local. Você é um saguão só pra militar. gente falar, É um acho saguão que- militar. As pessoas não... A gente precisa falar o que é a tradução do Wuquan. É. O Wuquan é o nome em chinês do local onde se pratica o Wushu. Saguão marcial. Isso. Saguão marcial. Então ele é sagrado. Para mim é um local sagrado. Então pode olhar de fora. Né? Geralmente a pessoa olha um pouquinho, ela sente. É uma coisa orgânica, natural. Agora a pessoa fala, eu quero treinar. Aí no meio, tá lá, eu mando regras. Fala, você quer participar? Você tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí a pessoa, tá bem, eu concordo. Aí ela chega lá e fala, não quero mais. Uhum. Mas não é só isso, acho que deixa eu dar um outro exemplo assim. Uma pessoa, por exemplo, eu não aceito brincadeiras durante o treinamento. Eu sou super zoeiro. Mais do que eu deveria, acredito eu, né? Com os alunos. Brinco pra caramba. Né? Porém, no treino não se pode brincar. Então eu não aceito, por exemplo, que um aluno finja que vai me socar. Mas isso acho que... Ninguém aceita. né? Ninguém aceita. Então, se a pessoa, por exemplo, ela pega e faz assim um soco pra mim, eu soco a cara dela. Mas Automaticamente. Eu já fiz isso várias vezes. Mas fez assim o soco contra o meu rosto. Quando ele faz assim, isso é uma regra da arte marcial, né? Não existe finta, né? Se o cara soca ou finta, você bloqueia e ataca. Aí Mas isso dou um soco por na cara reflexo, dele. né? Hã? Por reflexo. Por doutrina e reflexo, né? Tá. Para ele aprender que um golpe é um golpe, nunca é uma brincadeira. Não existe brincar de golpe. Aí ele toma um soco e fica assim, né? Uns vão embora, outros se iluminam.
Você sabe que eu Aí, sempre então, falei isso... eu aceito essa perda. Eu aceito porque eu acredito que essa perda faz parte da doutrina. Eu não estou pronto. Não estou... esqueci a palavra. Não quero a qualquer preço o aluno. Você sabe que essa coisa, quando eu tava na escola... Mas é um péssimo exemplo. Depois eu... Não, tá ótimo. Quando eu tava na escola, as pessoas... Sempre tinha os caras que sabiam que eu praticava, né? Kung Fu. Não, vamos fazer uma lutinha. Eu falei assim, eu não brinco de lutar. Pra mim, não tem brincadeira de lutar. Porque não tem como eu te dar um soco na cara de brincadeira. Ou eu vou te dar pra arrancar sua cabeça, na verdade, ou eu não vou dar. Então, acho que alguém que faz assim... Não é uma brincadeira. E principalmente dentro de uma aula, um aluno. Não, e principalmente alguém que está submetido ao seu comando. Ah, mas não está submetido. Tá sim. Tá sim. A pessoa está lá, se acontecer alguma coisa com ele, a responsabilidade é sua. Então só a parte, né, que interessa é a minha responsabilidade. Eu sou responsável por tudo a pessoa ali. Então, né, mas assim, a pessoa tem eu faço uma entrevista, né? Eu não aceito qualquer aluno. Né? Existe uma porcentagem de alunos que, né, não aceito. E não aceito. Esse seu método de você... Acho que de você lidar com a sua escola, de entrevistar... Isso você foi criando ao longo da sua jornada ou alguém te ensinou? Fizeram com você também? Acho que são 3 coisas. A experiência, né? Viver numa cidade, viver nessa doideira aqui, né? Uma coisa é você ter uma escola que tem uma escadinha e está fechada lá. Outra coisa é você ter uma escola no térreo. Acho que alguns devem ter experiência disso. São energias completamente diferentes. Muito diferente. Você está ali tranquilo, né? O cara, o doido, não vai subir a escada para falar merda lá e descer. Você tá tranquilo. Agora, térreo, velho. A gente sabe porque a gente sabe como é que é. Inclusive, eu acho que para mim é uma escola muito linda de vocês. Obrigado. Né? Lá a gente sabe que... É uma das mais lindas que eu acho, na minha verdade. Mas, ele pode falar aqui que eu tava falando da sua escola, hein? Eu tava falando agora da sua escola, que inclusive eu quero chegar no assunto de onde a sua escola tá hoje. Ah, sim. Que eu acho que é muito importante. Então, é totalmente diferente ali o térreo, né? E ali outra, os noia, né? Sim, então, tem de tudo. Então, eu queria... E outra, eu uso esse sistema, né? Assim, mais burocrático, né? Que é uma coisa mais séria, e ao mesmo tempo eu me baseio na doutrina, como o mestre recebe alunos. Número 1, o aluno nunca vem, é sempre apresentado, né? Então, não é mais possível isso sempre, né? Então, a experiência disso, né? Tudo. O que acontece é o seguinte, acho que o principal de tudo isso, né? Para resumir tudo, a gente tem tempo limitado, então, para mim, o principal é o seguinte: eu estou ensinando Kung Fu, você é apto a aprender? Essa é a minha... O apto é muito abstrato. Tem pessoas que apenas querem fazer um treino, né, um exercício e ir embora. Mesmo essa pessoa precisa estar ali, né, dentro da... Né, não, precisa ter uma certa educação, né, uma certa... Mas como eu acredito no destino, né? Eu acredito no karma, então eu hoje não me esforço mais para o cara entrar na escola, no templo, não me esforço. Falo, eu mostro, eu explico a doutrina todo carinhosamente, então às vezes fico 1 hora com a pessoa, se for necessário. O Kung Fu depende da afinidade, né? Depende. Para a transmissão do Kung Fu precisa de proximidade, para a proximidade precisa de confiança, para ter confiança precisa de afinidade. Essa é a tradição. O resto tudo é papo furado. Kung Fu é relação humana, antropologia, não é técnica. A técnica não existe sozinha. Sim, mesmo é morta. Mesmo porque a gente sabe que tem academias hoje que mestres muito legais e que às vezes a gente sabe que o Kung Fu não importa tanto para aquelas pessoas. As pessoas estão ali por conta daquele mestre. Aquele mestre é muito gentil com as pessoas. 95% das pessoas não se importam. Sim. O Kung Fu é uma coisa minha, para mim. Sim. Não é para as pessoas. Sim, as pessoas estão ali aí. E eu acho também seria estranho a pessoa chegar sem nada e falar... Chega lá, eu quero saber o Kung Fu. Eu nem sabe o que é, como é. Seria uma coisa bizarra. Quando o cara chega assim, eu já penso, é doido. Eu quero aprender o Kung Fu. Falando... Beleza aí, ó. Entendeu? Você deu alguns exemplos que você mesmo, professor, classificou como péssimos exemplos.
Mas acho que foram exemplos que, para quem está nos ouvindo, acho que vai dar um sacode, assim, até para entender um pouco melhor o teu método, entender um pouco melhor o teu jeito de ensinar e de passar adiante o Kung Fu. E aí uma coisa que me ocorreu ouvindo esses exemplos é um pouco uma ideia do que a gente tem sobre o budismo, né? O budismo a gente tem um pouco, de maneira no senso comum, essa ideia de uma prática religiosa que prega ali benevolência, né, respeito. E aí, ouvindo um pouco os exemplos que você trouxe, num certo sentido me pareceu contrário a isso que, de alguma maneira, o senso comum fala do budismo. Não sei se você já recebeu algum questionamento assim, alguma pergunta nesse sentido. Bom, você é budista, mas a tua prática no Kung Fu, a tua doutrina, parece ser um pouco mais dura ou mais pau é pau, pedra é pedra, e se você quer, vem, se você não quer também vai embora. Como é que você vê isso e como é que você lida com isso? Não, assim, toda a linguagem, né? É uma tentativa, é um reflexo da realidade. Né? Então, eu estou usando uma linguagem aqui. Né? A própria realidade é um reflexo do nosso olho. Né? A gente não está vendo exatamente, é o nosso olho que está vendo nossa mente. Depende muito da nossa experiência. Então, o que eu estou falando aqui é que simplesmente a gente não pode estar... a gente não pode se submeter demais. Essa é o que eu estou falando. Qualquer Shifu, qualquer lugar. Precisa existir um orgulho. O orgulho marcial precisa existir. Agora, por outro lado, esse caso que eu estou falando são casos assim, é uma pessoa em 100, né? Sim. A maioria das pessoas a gente recebe sorrindo. Sim. Eu recebo mendigo. Claro, noia eu não recebo, mas o mendigo, um senhorzinho andarilho, eu recebo, já dei aula para mendigo. Né? Então... não é bem assim, né? As pessoas são muito educadas, né? Meus alunos, minha equipe é muito educada, né? Eu, quando é viável ali, né? Eu sou muito simpático, converso. Ontem eu fiquei conversando 1 hora com uma visitante, né? Que fez a aula. Precisa da afinidade. Agora, entrando na questão do budismo, né? A pessoa, na verdade, o que acontece? A pessoa... O número 1, quando você fala de budismo, é uma coisa, né? E, ao mesmo tempo, você está falando de uma escola de budista que é uma escola militar, que é Shaolin. Então, não é só o budismo. Isso. Né? É uma escola militar. O Templo Shaolin ele foi um quartel militar, não foi só um mosteiro, né? Ele foi uma equipe tipo os SEALs do Império Chinês em várias épocas, né? Então tem isso. Então o meu próprio mestre fala, nós precisamos ser práticos, né? Nós precisamos ser práticos. Então você precisa ser rígido com o discípulo. Isso no Kung Fu. Agora no budismo também. Eu tenho um amigo meu, ele é um monge tibetano, ele é brasileiro, né? Aqui da Vila Madalena. Ele é monge tibetano. Hoje ele está na Suíça. Ele já foi aluno meu. Ele é muito delicado, assim, nossa. E ele uma vez relatou que ele estava lavando a louça. E aí tem aquelas esponjas meio de metal, né? Mais chique. Aí o copo estava assim, ele pegou a esponja assim, né? E começou a fazer assim, né? Que o copo estava sujinho. Aí veio um lama. Aí o lama olhou assim, né? Aí ele ficou extremamente irritado, pegou a colher de pau e deu na cabeça dele. Aí explodiu sangue assim, voou na parede. Isso é o budismo. Porque ali é um discípulo, não é um visitante, né? O cara vai chegar ao visitante e falar, toma uma colherzada de pau. Não. Então, por quê? Porque aquilo, um discípulo verdadeiro de Buda, ele não pode ter nojinho de um copo. Né? Então, aquele lama ensinou para ele, ele conta isso e falou, é isso aí, a gente aprende desse jeito. Agora, ao mesmo tempo que você é muito gentil, né? Mas ele não podia ter chegado e falou, não precisa ter... Não, ele precisava ter porque o budismo é direto, não existe masturbações psicológicas. Por exemplo, tem um rio, aí o mestre está andando do lado de um discípulo, aí o discípulo fala, mestre, será que esse rio é fundo? Aí o mestre empurra o discípulo.
né? Isso é um koan, né? É o ensinamento direto, vai resolver vários meses economizados de doutrina, né? É claro, depende da sabedoria do mestre, né? Depende da hora. Então, assim, a grande parte da prática budista é muito dócil, muito, inclusive até bem feminina, né? Muito frágil, mas depende da hora, a sabedoria daquele mestre, a ação deve agir, deve existir, né? Isso é muito complicado, né? Hoje em dia, devido ao materialismo histórico que as pessoas vivem, né? As pessoas acreditam no materialismo, né? No Estado, tudo mais. Mas o tradicional, a tradição acredita no sublime, no superior. Então, não existe uma educação que pode ser transmitida a todos, não existe... existe o sagrado para o budismo, para qualquer religião, né? Na verdade. Esse sagrado depende do mestre determinar o que vai acontecer naquela hora, né? Essa ideia do budismo, assim, que acende um incenso, né, lá, né, num bairro chique de São Paulo, né? Aí você medita assim, né? Isso é uma visão preconceituosa e que as pessoas gostam de comprar, né? Por exemplo, o templo, ele é um local lá muito especial. Por quê? Porque ele está ao ar livre. Então, ele tem uma grade baixa, está perto do glicério, né? E, então, o que acontece? Ali é o local perfeito para a prática, para a verdadeira doutrina. Ali você vai ter que ser o porteiro do templo com bastão. Eu tenho bastões no templo. Ao mesmo tempo que você vai ter que receber pessoas com muita amabilidade, né? Ao mesmo tempo que você tem que ter paciência e tem que proteger até o fim, até a morte, que não tem uma porta protegendo. Então esse é o Kung Fu. Aí isso me atormentou muito já quando eu fui para lá, né? Inclusive esse foi um dos motivos que foi abandonado. Ali não há seguro, ali é perigoso, é um local meio esquecido e tal. Então eu fui muito... Só que aí o que acontece? Quando eu aceitei, né? Porque acho que a prática tem muito a ver com aceitação, né? Quando eu aceitei que esse era o caminho, isso que tinha que ser feito, aí eu fiquei tranquilo, né? E deu certo. Porque assim, eu simplesmente acreditei, ali é um local para mim sagrado. Então, a sua escola, ela tá num local que há muitos anos atrás, ali era a escola do Danny Hu, sim, né? E nessa época da escola do Danny Hu, enfim, era o desejo de muitas pessoas treinarem ali, porque era o local mágico, né? Uhum. Do lado de um templo, tem um espaço ao ar livre, né? Um lugar bacana, o Danny Hu chinês, quer dizer, todo mundo queria treinar ali. Como que foi pra você, na verdade, como que você chegou ali nesse espaço? Como que foi pra você estar ali? Bom... Porque acredito que você também vivenciou essa época do Danny Hu, eu naquele treinei espaço ali, né? ali. Quando eu era adolescente. Inclusive ali foi ali que eu aprendi o que eu estou aplicando hoje. Uma vez eu vi um menino assim, aí chegou o instrutor, eu não me lembro, era muito jovem, falou: esse menino não serve para treinar aqui, pode ir embora. Então isso é um koan, isso é o empurrar do rio, isso é a colherzada na cabeça. Isso nunca mais saiu da minha mente, nunca mais. É impossível alguém tirar isso da minha cabeça, né? Então, assim, é claro que eu não faço isso hoje porque é um contexto nosso diferente, né? Precisa ter compreensão da verdade. Então, o menino... Mas, assim, mas eu só não mandei ele embora, só mandei ele sentar reto. Senta reto, por favor. Eu não falo por favor, é mentira, eu só mando sentar reto. Sente-se reto, não? Então, eu acho que a tradição verdadeira é quando você aprende um valor que é inegociável. Quando você aprende um valor inegociável, então aí houve a transmissão, que é falado no Kung Fu, é falado no Tai Chi. Todo o resto é baboseira. Tudo adaptável, né? Melhorável, algumas coisas podem ser melhoradas, um aspecto técnico. Mas quando você aprende uma coisa direta,
Nunca mais sairá da sua mente. Então foi ali. Agora, como que eu fui para lá? Número 1, desde que eu era jovem, eu passava ali você passa ali na Radial com meu pai, né? Meu finado pai ali. Eu passava ali com o Fusquinha e via lá o templo lá, antes mesmo de treinar, eu falava, um dia eu vou ficar ali. Aí passava ali um dia, eu vou ali. Aí fui treinar, não fiquei muito tempo, né? Que foi na época que eu estava treinando Muay Thai, então para mim era muita teoria. Eu fui mais pro Muay Thai, né? Mas eu cheguei a ir lá e o tempo passou, né? O Danny Hu, ele foi pra Globo, ele ficou um pouco mais ortodoxo, né? Ele não precisava mais viver do Kung Fu. Então o pessoal se dispersou e tal. E aí o que acontece? O instrutor que estava lá, ele foi embora. Né? E um aluno dele foi treinar comigo. Quem que era esse instrutor? Acho que é John, não sei. John. Não tenho intimidade com eles. Sei. Né? Não tinha intimidade. E o Instituto Lohan, né, que já era templo Lohan, com o CNPJ, tudo, ele ficava na Praça da Liberdade nessa época. Acho que você ficava num prédio. Um em prédio, cima, né? é um andarilho, né? Ficava trocando, fazia o que era possível. E aí ele falou, ele treinou, praticou, e depois de uns tempos falou, eu sou aluno lá da Serpente, né? Falei, legal, cara, pra mim é uma honra que você treine aqui. O seu mestre permite que você treine aqui? A primeira coisa que eu perguntei, né? Eu não aceito pessoas de outra escola dessa maneira, quando a pessoa tem um vínculo, né? Isso eu lembrei, agora que eu queria lembrar. Quando o cara chega e fala mal do mestre, eu mando embora. Porque o meu mestre ele fez isso comigo, eu fico em silêncio. Eu falo, fale mais. Fale mais um pouquinho pra mim. Ele não prestava, Igual o cara fala da ex-mulher, né? Ex-marido. Era um vagabundo. Quanto tempo você? Eu fiquei 20 anos. Então foi Aí eu falo, você tá muito. Primeiro eu dou a chance. Falo, o que você está fazendo é errado. Você está atacando a sua fonte de conhecimento. Mesmo que você não conheça, não concorde com 100% do que ele falou, né? Não importa, você não pode sair falando. Aí se a pessoa insiste, aí eu falo, melhor você não treinar aqui. Né? Aí voltando ao que eu estava falando, aí o rapaz treinou comigo, aí quando ele me informou eu fui falar lá no templo com o dono do templo, que é de uma família, né? Família Wu, a família taiwanesa. Aí houve uma afinidade automática entre o dono da família. Ele também é de Tigre, né? Então aí a gente foi negociando e o destino fez isso. Mas antes de eu entrar lá, foi em 2014, né? Aí eu pedi permissão pro Danny Hu. Você falou com ele. Pedi permissão, lógico. Que legal. Falou, eu gostaria de sua permissão para que eu possa ocupar um espaço e cuidar dele, e montar minha escola. Ele falou, o templo é de todos. Fique à vontade, eu perdi a bênção dele, né? Pelo Facebook. Nunca tive a oportunidade de conversar assim, depois grande com ele. Aí estou lá até agora. Claro que vários dramas, né? Várias dúvidas. Mas não, confronto. porque... E eu tava comentando com ele aqui antes da gente começar. Eu acho que a sua escola hoje, para quem pratica Kung Fu há pelo menos 15, 20 anos, aquele espaço é mágico, né? Assim, ele é mágico, porque isso. Ele fez parte da adolescência, da infância né? de todo mundo, assim. E eu me lembro de ir lá, ficar vendo o pessoal Danny Hu dando aula, e eu tentava entrar no templo, aí me tiravam de lá do templo. Sai daqui, moleque! Tipo assim, sai daqui, mano. O mito, o mito para antropologia, né, tradicional, o mito é muito importante. Né? Hoje, para os materialistas hoje, histórico, o mito é uma coisa que você você ri. Mas o mito, o que é o mito? O mito é isso que você falou. Isso impulsiona o ser humano. A alma humana é impulsionada pelo mito. E fala mais, você contou agora que você passava de carro ali com seu pai. Isso. Há umas 3 semanas eu estava passando com a minha filha ali de carro. E você vê dali de baixo, quando você está passando ali perto da Radial, ali você vê, né, o templo. E minha filha olhou e falou assim,
pai, o que é aquilo? É um templo? Exatamente. Eu falei, é um templo, é uma escola de Kung Fu. Nossa, olha a foto do professor, tá lá, que tem a foto sua, né? Foto do professor. Eu falei assim, isso, mano, tem um templo ali, uma escola, tem um templo budista. Os alunos tudo. puseram. Eu queria pôr a do meu mestre, o pessoal pôs a minha foto. Né? Mas é bom pra mídia. Nem tudo tem que ser só tradição, a gente tem que ser Bom, é ótimo. mídia também. É ótimo. Agora, aproveitando esse papo do templo, concordo com o que o Márcio trouxe. Lá dentro, você, do ponto de vista do Kung Fu, você tem ali, acho que 2 ou 3 sistemas diferentes, né? O Shaolin, O Shaolin, Shaolin Chen, o Hungar e o Wing Chun. e o Wing Chun. São os sistemas principais que eu sempre treinei, né? E do ponto de vista... E aí, para cada um desses sistemas, você tem conexão com um mestre, com uma Para o escola. Shaolin, eu tenho o mestre Shideyan. Aham. E para o Hungar e o Wing Chun, outro mestre, o Ted Lai. São 2 mestres. São dois E do ponto de vista O mestre Ted Lai é bem famoso, né? do ponto de vista do budismo, o teu Como vínculo Shideyan é com... também, né? Não, inicialmente foi o Templo Zulai. O Né? Zulai. Foi minha mestra, a mestra de sinceridade, né? Nossa, ela já me deu várias colherzadas, não diretamente assim, mas psicologicamente, né? Sem a colher mesmo. Sim. Nossa, são momentos íntimos, né? Nunca público. Ela é uma pessoa maravilhosa. Então lá eu foi onde eu pratiquei mais profundamente, mas teve outros lugares. Mas então aí lá eu me tornei digamos assim, um professor, né, de Dharma, de Zen, né? Mas hoje a ligação com o budismo é com o Shideyan, que ele é um sacerdote. O Shideyan é como se fosse o vice abade do templo Shaolin, né? E acho que é importante abade reserva. É importante a gente falar que o seu mestre, Shideyan, ele também é uma grande referência dos docs antigos que a gente assistia, de fitas que ele aparecia. É o Shaolin vivo, né? Acho que quando você trouxe ele a primeira vez também, falou, caramba, o mestre Shideyan, putz, nossa. E como que é a sua relação com ele? Como que é treinar com o mestre Shideyan? Eu acho que as pessoas deveriam ter prestigiado mais ele. O Kung Fu brasileiro deveria ter prestigiado mais o Shideyan, né? Porque ele... o Shideyan, assim, em 93, não, 80, bom, não lembro a data. Ficou sem abade, né? Então, aí decidiu-se que Xianxin seria o abade do templo Shaolin. Mas antes disso, era para ser o Shideyan. Mas aí foi decidido o Xianxin, porque inclusive num doc bem antigo, aparecia o mestre Shideyan como sendo o sucessor ali que iria... Não era isso? Não, ele nunca foi o abade direto, né? Não que indicado. Que ele seria um indicado a ser o... mais ou menos, né? Fica subentendido, é verdade. Aí, então ele é como se fosse um abade, né? Mas ele não é o diretor ainda. Mas ele é o abade técnico, né? Atualmente ele mora na China. Mora no templo Shaolin. Mora lá dentro do templo. Né? Só que ele tem uma escola fora. Entendi. Né? O budismo é anárquico, né? Então você permite que você tenha a sua própria vida fora, né? Se você tiver tempo, né? Como ele não é administrador do templo, ele tem esse tempo de viajar, tal. Agora, como é treinar com ele? Os chineses, para mim, né? Eles são muito gentis, né? Inclusive, eu acho isso um grande problema, né? Porque ele acaba ocidental, ele é muito frouxo. Então, o que acontece? Os chineses não exercem a mesma dureza que ele exerceria a um chinês ao ocidental. Então, o ocidental acaba ficando meio ali e tal, né? Porém, né, quando está em momentos mais íntimos, aí o treino é mais duro. Sobretudo se você é discípulo, né? É que o discípulo Shaolin, ele é diferente do discipulado do Pai Chi, do Kung Fu. O conceito é parecido. Mas, por exemplo, para você, todos nós podemos ser discípulos Shaolin. Vocês, todos. Porque, na verdade, você só aceitou o Shaolin como doutrina. Né? Então, mas é claro, existe uma responsabilidade. Claro que quando ele sai da China, lá ele tem milhares de discípulos. Mas quando ele sai da China, um discípulo se torna especial, né? Então, o Shideyan é muito exigente. Uma vez ele deu o curso para nós, a gente estava lá treinando. Aí o pessoal não estava aprendendo. Aí ele falou, bom, eu sou discípulo Shaolin. Ele falou,
assim, em cima da plataforma. Enquanto vocês não aprenderem, vocês não vão embora. Isso num seminário? No seminário, pago. Né? Então, enquanto vocês não aprenderem da maneira... Eu sou o responsável pelo que vocês estão aprendendo. Então, eu falei, agora ferrou, né? Mas eu adorei, é claro. Eu Lógico. também sou suspeito, né? Não, e isso E vira... aí deu várias carcadas. É. Mas, rapaz, não, não, de jeito nenhum. Nossa, rapaz, uma vez foi um caso histórico na história do Shaolin. Entrou para os anais do Templo Shaolin. Não sei se as pessoas vão registrar. Não sei se vocês já ouviram falar de uma frase, Shaolin é Chan, não é Chuan, né? Não é Kung Fu, né? Não sei se já ouviram falar dessa frase. Essa frase já ouviram? Já ouviu, Ju? Não, Já. eu não Por aí, ouvi. assim. Existe em chinês, Shaolin Shi Chan, Pu Shi Chuan. Shaolin é Zen, não Chuan. Aí isso está toda a biografia do Shi Deyang e do Sishu Shi, que é o mestre do Shi Deyang, né? Toda a biografia do mundo inteiro, nos Estados Unidos, em espanhol, em alemão. Aí um rapaz, que já tinha feito umas coisas bestas, né? Perguntou, Shaolin Shipushi-chan, cara da Bahia, né? Ô, Shipushi-chan, essa frase mostra muito que o Kung Fu não é só luta. Rapaz, foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. Falou, Shaolin é luta. Essa frase é uma mentira. Aí ele falou? Falou. Essa frase foi mal feita. Só que o monge não gesticula com a mão, né? Ele fica parado. Mas ele falou, essa frase foi uma grande mal entendido. O meu mestre nunca falou que Shaolin não era Chuan. Nunca disse isso. Isso aí foi falado por um discípulo dele, que ele queria dizer que Shaolin não era só os Taolus Shaolin, era o Zen, né? Tanto que os nomes das formas, tudo são alusões ao budismo. Por exemplo, Lohan Chuan é uma categoria budista. Lohan é o Arhat, né? Então você tem lá o punho de Vajra, né? Então são tudo alusões ao budismo. Mas são Kung Fu. Então ele acabou com tudo. E assim, o meu irmão, meu Xixion, da Argentina, ele tinha feito umas medalhas com a frase. Como ele chama? O Daniel rapaz. Veras, o Daniel. Aí fala, e agora, Luiz? O que sucede agora, Luiz? Eu falei, rapaz, eu sei o que eu vou fazer. Foi o quê? Eu tava lá no templo, eu coloquei uma placa. Shaolin Shipushi-chan. Pá. Arranca essa merda aí, rapaz. Arranca com os ilhóis, com os arranca rápido. Você vai chegar, arranca isso aí, rapaz. Só que aí que tá. Mas aí que tá. Eu corrigi na hora. Eu não quero passar gafe, né? Ele já viu isso em todo lugar no mundo. Qualquer biografiazinha, todos os discípulos Shaolin tem essa frase. Mas ninguém corrigiu. Né? Que ele falou, Shaolin é Kung Fu. Não é só o budismo, né? Mas aí depois ele conclui, o budismo é um braço o Kung Fu é um braço do budismo. É uma ferramenta. Originalmente o Kung Fu foi uma ferramenta para servir o budismo. Mais para frente, devido à sua eficiência militar, ele serviu para outros afins e se espalhou para o povo, né? Não budista. Mas foi muito engraçado e para mim esse é um grande anedota zen, né? Foi uma anedota e ele arrebentou com o cara, que já não estava muito mais paciência de falar. Então é uma história inédita e ninguém sabe dessa história, tá aí, vai ser. Muito bom, muito bom. Não, isso é que é legal. Luiz, lá atrás você chegou a falar do feminino e você usou a expressão feminino e usou logo depois um adjetivo frágil. E a gente tem, e certamente você tem lá na sua escola, mulheres praticando, enfim, assim como a gente tem mulheres praticando nas nossas escolas também. E essa é uma discussão, quando a gente fala do feminino atribuindo esse adjetivo frágil, quando você falou isso, eu fiquei pensando, bom, será que era frágil mesmo
a palavra ou era uma outra ideia que você queria trazer? É delicado, né? Eu falei a palavra não tão apropriada. É delicado, é o termo correto. Porque o arquétipo do ser Kung Fu, do praticante, ele precisa ser muito delicado, né? Muito cortês, muito... E o próprio Tao Te Ching fala isso, né? Que o frágil e o suave vencerá o rígido. Então, o feminino, ele consegue ser mais poderoso, né, do que aquele rígido. Porque o rígido, ele não se... Como é que fala a palavra? Flexibiliza. Não se curva, Não se adequa, né? Sim, Não Isso, se adequa. né? Não se adequa. Não se adapta, é isso. Então, eu acho... Inclusive, eu estava falando isso agora com umas alunas, né? Eu estava falando... O verdadeiro arquétipo, né, do praticante, do Yin Yang, ele, por exemplo, se é uma mulher, ela precisa manter a feminilidade, mas ser firme, né, duro, forte. E o homem, ele precisa ser forte, mas ele precisa desenvolver a gentileza, a delicadeza. E os dois se fecharem, né? Sim, sim. A cultura chinesa é isso, né? Nossa cultura latina, romana, ela é mais Júpiter, né? É Saturno, né? É o herói, né? O grande herói. No chinês também tem o herói, né? O arquétipo do herói. Porém, a filosofia tradicional, ela é muito mais antiga, né? Que sobrevive até hoje, né? Então, ela desenvolve maravilhosamente isso. Então, mas o Sócrates falava isso, né? Treinar o corpo e sensibilizar a mente, né? Muito importante isso. A doutrina é isso, né? A cerimônia do chá, a caligrafia, né? Os rituais, a etiqueta marcial é algo muito gentil, né? Muito, uma coisa que eu aprendi, né? É que o Kung Fu, o Kung Fu, a doutrina, o Wu-Dan, você precisa extravasar, exteriorizar o seu sentimento. Através de atitudes. Por isso tem o Hong Bao, por isso tem o, né, Pai, né, Kim lá. Todas essas coisas são... Porque senão fica uma coisa muito pós-moderna. Eu sinto lá no meu coração, né? Mas se você não exterioriza... Agora, uma outra coisa. Eu soube que há uns anos atrás você fez um seminário de Shen Tai Chi. Tava todo quebrado lá, tinha acabado de... Talvez de maneira breve, assim, acho que a gente só nunca falou sobre isso. Você fez o seminário, foi a primeira vez que o meu Shifu veio para o Brasil, foi o ano que ele fundou a escola. E eu acho que o seminário só foi possível graças à participação de diversos professores, porque a gente tinha ali professores não só da Ponlai, mas de outras escolas. De outras escolas de Kung Fu, de outras escolas de Tai Chi. E a gente sabe o quanto é difícil organizar seminário aqui no Brasil, né? E eu queria te ouvir um pouco, saber como é que foi essa experiência de fazer o seminário. Não sei se você já tinha treinado Shen alguma vez. Eu aprendi o Shen, né? Daquelas escolas mais do Wushu, né? Muita gente aprende, né? Eu sei o Shen, gosto. E para mim foi uma grande honra, né? Porque assim, antes de eu ir para a China de uma maneira mais incisiva, então eu tinha na minha mente algumas figuras que eu gostaria de visitar, né? Um era o Templo Shaolin, claro. E diversos mestres variados ali que eu gosto de linhagens Shaolin diferentes. Shaolin tem muitas linhagens, né? Outro lugar era o mestre Wang Zipen de Wing Chun, algumas escolas de Suai Jiao que eu queria visitar, pelo menos ter uma experiência. E outra era a escola de Tai Chi, né, do Shen Jiagou. Aí estava bem distante, ele nunca tinha nem vindo para cá, nem sabia, né, que tinha. Aí quando ele veio para cá, eu não tinha tido essa oportunidade de ir até a China lá. E aí eu falei, agora eu vou poder, né, tá esse momento de estar presente a linhagem, né, antiga, né, do grande oficial aí, Shen, né, que deu origem a todo esse tipo, esse Kung Fu, né, que o Tai Chi é um Kung Fu, né, então, para mim foi uma grande honra e eu me senti muito bem recebido, eu gostaria de agradecer, eu não tive oportunidade ainda, né, e foi muito legal, eu senti também uma grande família, né, e lá
não sentir aquelas divisões, né, que são clássicas, né, por aí. E é um verdadeiro mestre, né? Uma coisa pessoal, né? Os discípulos dele, né? Desde do Rio, né? Que eu conversei primeiro com um aluno lá dele do Rio, né? Aí você vê, são pessoas abertas, né? São outro tipo de praticante. Isso é muito importante para a arte, né? Precisamos, apesar de todos nós termos, cada um tem ideologias, pensamentos, pontos de vista diferentes, a escola, o ULIM, a comunidade marcial, precisa ter a sua etiqueta. Se você não tem a etiqueta, né, de receber todas as pessoas, aí você vira um clubinho, né? Não é mais uma comunidade. Então eu gostaria de agradecer por esse dia, foi muito bonito, muito legal. Eu estava bem machucado, não consegui treinar direito, mas foi muito gratificante. Que bom, que bom. Que bom que você se sentiu bem, acho que... Sim. Eu e o Gil, a gente tem muito disso, assim, acho que a gente tem que quebrar essa coisa que existiu, né? De você não pode ir no evento do outro, você não pode visitar alguém, porque pode se sentir num lugar hostil. Vai ser hostilizado. Né? Ou, de repente, eu não posso... por que eu não posso visitar o professor Luiz Melo, conhecer? Por que não pode, né? Então a gente Essa é uma boa pergunta. tem que acabar isso. Mas não era mais legal quando rolava, tipo, treta de academia? Da hora demais. Porra, briga de rua. Por quê? Tipo, invadir? É isso aí. Porque é pichar, mais sincero, tá ligado? Quebrar que as eu de armas do hoje. outro. Botar fogo no leão do... Cara. Não, uma vez eu tava lá em São Mateus lá, aí eu tava sozinho, né? E eu era do Garra de Águia. Tava lá, né? Mas mesmo desde a minha primeira placa tava escrito Shaolin Kung Fu, porque eu já tinha esse pé, né? Mas eu era instrutor de Garra de Águia, instrutor. Aí entrou um negão assim, né? E falou, vamos fazer uma luva. Aí eu... Vamos o quê? Uma luva. Tá. Aí eu falei, eu não trabalho com couro, não, né? Ele deu risada, né? Tinha muito isso. Do cara entrar assim. Mas isso era 95, quando eu abri o Lohan. Primeiro Lohan chamava Lohan. Né? Pequeno Lohan chamava. Não foi nem eu que deu, não. Foi meu amigo. 1995. O ano de 1500 anos do Templo Shaolin. Foi o ano que eu abri o Lohan. Sabe o que aconteceu uma vez comigo, quando eu era instrutor também, de Garras de Águia também, na freguesia do Ó. A Garras de Águias do Sul. Do Sul. Sim, isso aí é... Clássico. E aí eu tava lá dando aula, dava aula domingo, era numa época que a gente treinava aos domingos. E aí chegou uns caras de capoeira lá. E aí, já na hora que ele chega... 1960... Não, isso daí isso era 90 e alguma coisa. E aí o cara ficou assistindo a aula, aí eu fui lá todo gentil, né? Assistiu a aula. Tal. Aí ele falou, eu tô olhando aí, vocês falam que Kung Fu é arte, mas eu não tô vendo nada de arte nisso aí. O cara mandou uma dessa? Mandou assim? uma dessa. E você? E já meio me Mas intimidando, você falou, assim. mano, aqui é frega, meu. Eu sou da frega, eu sou Corinthians. Meio me intimidando, assim. E eu falei, não, você pode entrar e fazer a aula. E aí você vai perceber que é uma arte. Enfim, eu não entrei no embate direto com o cara. Verdade. Mas tinha ali, visivelmente, uma abordagem assim, meio que convidando pro... não, depois eu volto aí na outra aula e tal. Nunca mais voltou. Então, essas coisas que você falou, inclusive, alguns filmes antigos narram isso. Vários, né? Essa disputa, vou lá, desafio o Márcio, aí se eu ganho do Márcio, os alunos vêm para minha escola. E depois o Márcio treina, me desafia, vence. Então tinha essa... Eu não sei se eu já te contei. Uma vez eu tava na minha primeira academia. Eu quero contar umas coisas. Na minha primeira academia, eu tava sentado assim na mesa, não tava tendão, eu tava lá na mesa assim. E subiu um cara, meu, tava um calor, ele subiu com uma jaqueta assim. Aí botou a mão na mesa, assim. Botou a mão na mesa. Fudeu. Bateu? Botou a mão na mesa, assim, pá. Quero falar com o professor responsável aqui. E eu tava sentado assim, né? Da Lava Jato. Não, eu falei assim... Você falou, ele saiu. O professor não tá agora. Ele deu uma saidinha, volta depois. Ele, tá bom. E foi embora.
Ufa! Foi embora. Eu falei, eu vou falar que era eu, mas nem pensar, mano. Máfia russa ali. Não, mas é sério, o cara chegou, eu falei, não, o professor não tá agora, você quer deixar um Hoje recado? lá na chance fala que é o Marcos Paulo, não? Ah, não, porque... É, o Marcos Paulo... Quem é o professor responsável? É aquele ali, ó. Aponta um aluno. Aponta um aluno. Sou eu não, é aquela menina que tá ali, ela que é a mestra aqui, ó. E vou embora, mano. É na rua, é foco pra mim correr é fácil. Por isso que é bom no térreo, né? É. Assim, eu queria contar uma coisa, né? Pra gente já ir finalizando. Essa época aí, não tinha só isso, né? Quando eu comecei a treinar, existe um fenômeno, né? Que é nessa época, que era uma época que existia uma época, pessoal, para os jovens aí, ó, uma época obscura, né? Onde as pessoas não tinham celular. Não sei como as pessoas viviam. Era uma época sombria, Dura, hein? Dark Dura. Ages. Né? Então, tudo que você restava fazer era viver. Você era obrigado a viver, fazer suas coisas. Uma coisa incrível. Mas como eles viviam? Não sei. Né? É uma coisa. Então, o que acontece nessa época, né? Eu ia treinar num parque chamado Piqueri, né? Lá no Tatuapé. E ali, em 88, 89, tinha 14 anos, 13 anos. E até... Eu treinei lá até 25 anos, 24 anos, 26. Em épocas diferentes. Então ali tinha todos os tipos de lutadores, praticantes, Hapkido. Então ali eu treinei tudo, sem pagar nada. As pessoas treinavam, um trava aula pro outro. Mas assim, então o que acontecia? Existia um fenômeno muito, muito interessante, que era, as academias são muito duras, o treino é muito pesado. Então aqui, a gente vai fazer aqui, ó, 300 chutes na árvore. Com certeza lá naquela academia eles devem fazer 2.000. Tinha isso. Então a gente, eu principalmente, acabava treinando mais o imaginário, mais do que as pessoas que estavam nas escolas, nas academias. Porque o que acontece hoje, né, no Kung Fu, a grande maioria das pessoas, né, tem uma experiência de Kung Fu, na verdade, muito comercial. Raramente alguém fez um treinamento que saiu daquela esfera ali, do cotidiano, da mensalidade e tal, e fez um treino assim, agora você vai treinar. Né? Então, eu acho que aí, de repente, essa pessoa que fez um treino relativamente comercial, né, que é assim, para agradar a todos, eu não falo isso de maneira pejorativa. O comercial é importante, é você respeitar as pessoas, os limites das pessoas, né? Então, aí depois essa pessoa vira instrutor, né, e acaba reproduzindo sempre esse mesmo padrão. Eu acho que deve ter mais experimentos, experiências mais hardcores, né? Fechadas. Claro que todos devem ter feito isso, mas a gente deveria tentar aumentar isso, né? Essas experiências. Então eu treinei muito, né? Treinei muito essa época. E assim, eu entrava no parque 9 da manhã, eu saía 7 da noite. O dia todo treinando. Né? Então nessa época aí tinha muitos confrontinhos assim, né? Qual o seu estilo, né? Mas isso começou a acontecer comigo depois que eu fui para as televisões, tal. Foi muito curioso, né? Isso aí toda hora. Uma vez eu tava no metrô assim, né? Aquele ânimo assim. Aí olhei pro lado, o cara tava assim, ó. Imagina. Assim, ó. Te encarando. Aí eu, imagina, né? Ó. Cara, fudeu, mano. Me reconheceu, né? Aí o que ele fez? É você, ele falou. Eu falei, caralho, mano. Mas isso aconteceu direto. E antes até que eu fui nesses programas mais midiáticos, eu fui em outros programas mesmo. E eu tava assim com uma roupinha, eu tava com uma roupa Adidas, uma sapatilha. Aí eu tava na antiga, um negócio que chamava, um mundo antigo, chama Blockbuster. Olha, é antigo, eu aprovo. Tava lá no fim da Blockbuster, tava assim, né? Tava vendendo os DVDs, né? Eu agonizando, né? Vendendo por 10 conto lá um DVD. Cara, um DVD. Aí eu olhei pro lado, tinha um japonesinho, assim, ó. Aí eu...
Aí ele... Kung Fu. Kung Fu. Eu... Sabe? Então, assim, é muito curioso. Se você entra na mídia, né? Mas as pessoas imaginam que eu, estando na mídia, eu fui em alguns programas, achei que foi muito legal, mas foi mais doido do que... Não foi positivo. Você acha que não foi bom todos os programas de TV que você foi? Não, Porque você foi em vários canais, né? Fazer sim, mas era para ter milhares de alunos, então, né? Mas não foi. Mas hoje, por exemplo, você não iria de novo? Ninguém nem se lembra que eu fui nos programas. Eu vou se for bom para mim. Sim. Mas já me chamam direto. Mas aí, outro dia o cara queria que eu fizesse um negócio lá com a Sabrina Sato de biquíni. Não vou fazer isso. Né? Olha, aí você finge... Você pode indicar o pessoal da Shawshank pra fazer esses... Ele queria que eu fingisse que tava quebrando uma coisa. Não, ele queria assim... Eles queriam que eu me desconcentrasse na hora de quebrar o negócio porque ela estava de biquíni. Né? Nossa. Então isso é uma Viva ofensa. a TV aberta. Né? É isso Uma aí. ofensa. Né? Eu falei, não vou fazer isso. Sim. Né? Aí o que acontece? Foi isso, né? Então aconteceu várias, os caras dentro do ônibus, né? Olha ele lá! Certo? Todo lugar que eu ia, olha ele ali, ó! Olha ele lá! Te vi lá, hein? Te vi no Ratinho, mas eu nunca fui no Ratinho. Mas é que Eu nunca você... fui no Ratinho. Mas é muito fácil te reconhecer, né? Então, porque barba, você Sim, já sim. monge, anda Mas com eu roupa gosto, de eu não sou monge. pedante assim, não, porque a mídia, não, eu achava da hora ir pros lugares conversar com as peãozadas. Nossa, eu sou da noite. Eu gosto, você pergunta, o que você gosta de fazer? Eu gosto de sentar lá no mate ali da São João e ficar falando besteira. Não gosto, não sou muito... E né? aquele marcha da São João é bom pra Eu vou lá desde a época da Combate É Sport. outro clássico, né? E eu- Outro clássico, da eu queria- Combate Sport. Falar a última coisa, mais uma coisa que eu acho importante, né? Que pra mim, eu acho curioso. Sobre essa ideia do Shideyang que a gente estava falando, Sim. né? Que qual foi a primeira contato que eu tive com o Shideyang? Foi uma revista Combate Sport que tinha umas fotinhas desse tamanho. Que os alunos do Dani Hu tinham ido para o campeonato interno do Templo Shaolin. Aí a Combate Sport, o finado Arnaldo aí, né? Infelizmente, né? Partiu. Então, eu peguei aquela revista e eu tinha uma carteirinha do Garra de Águia, assim, que era impressa, né? Aí eu cortei as fotos dos monges Shaolin e coloquei lá dentro da minha carteirinha. Isso aí foi em 91, 92. Então, assim, desde aquela época eu falei, eu quero treinar isso. Através de uma foto desse tamanho. Não tinha tido esse... Né? Aí mais pra frente fiquei sabendo do Pedro Paulo, que foi um aluno da Garra de Águia, que foi para o Templo Shaolin, né? E ele, quando ele voltou, ele teve instrutores. Foi a primeira vez que eu aprendi formas de Shaolin, foi com instrutores do Pedro Paulo, né? Então, assim, eu agradeço muito o Garra de Águia por isso, né? O Mestre Li, ele tinha nessa época, o Mestre Li, ele tinha uma influência muito grande. Ele trouxe o Suai Jiao, ele trouxe as formas olímpicas, né, do Wushu, o Shaolin também, né, tinha esse respeito ao Shaolin. Então, aí depois treinei no Templo Zulai com um outro instrutor que ensinava Shaolin, pratiquei de uma maneira privada e aí você vê, depois de muitos anos me tornei discípulo. Então você vê, para mim o discipulado é uma coisa do destino. Né? Muitas pessoas me criticavam por falar, você não tem linhagem. Não, minha linhagem era o Garra de Águia, que ninguém nem falava disso, ninguém usava o termo Sifu, ninguém usava o termo Pai Chi, ninguém fazia nada. Era uma academia com faixa e aquelas coisas. Então, agora eu sou tradicional agora, nos anos 2020, né? 2010 aí. Mas ninguém era tradicional. Também não tem problema. A gente era desse jeito e treinava mesmo. Depois, quando eu conheci o Shifu Shideyang, de uma maneira mais formal, passei por uma entrevista, né? Que o entrevistador era de uma revista e ele me entrevistou durante 6 horas. 6 horas. E eu falei, fudeu, né?
Porque assim, aí eu falava uma coisa meio contraditória, que eu esqueci um detalhe, e o cara fala, mas por que você disse isso? Com quem você treinou? Nossa, o cara fez uma limpa, assim, enquanto o pessoal estava treinando, eu estava dentro da minha sala, no meu escritório, e o cara me entrevistando. Uma coisa meio assim do Partido Comunista, né, chinês. Eu quero saber tudo da sua vida, né? Mas não tem nada a ver. Ele realmente estava querendo saber da tradição, né? Então, aí, naquele dia, ele me perguntou um desejo que você quer para que o Shifu possa fazer por você. Eu falo, eu não quero nada. Eu só gostaria de me tornar discípulo formal. Aí ele falou, mas é só isso? Eu falei, sim, eu só quero isso. Não precisa fazer mais nada. Aí ele ficou em silêncio, assim, né? Aí foi embora, pá. Falei, vamos levar lá a entrevista lá pro PCC. Que eu achei. Foram piadas que eu fiz, né? Foi muito divertida a entrevista, não foi ruim, não. Aí à noite, de noite, a tradutora do mestre me ligou e falou, Shifu quer que você se torne discípulo amanhã, segunda-feira. Era dia 10 de setembro. Foi bem, assim, no dia do 7 de setembro foi o dia que ele teve uma palestra dele. Para mim foi um dia especial, né? 7 de setembro. E aí depois eu me tornei discípulo no dia 10 de setembro, que é o dia do professor, né, lá na China. Ele falou, um dia muito, muito importante. Ele falou, ele pega a agenda, segue a agenda tradicional, né? O calendário chinês, né, é diferente. Então, aí o que acontece? Nos dias anteriores, eu levei Shifu para lugares importantes em São Paulo, né? Eu levei para o Obelisco do Ibirapuera. Ele ficou fascinado, né? Ele ficou assim, nossa, porque... E assim, aquele obelisco está sempre fechado. E naquele dia que eu fui, aquela portona lá em cima, que está sempre fechada, estava aberta. Eu falei, nossa, não acredito. Aí eu falei pro cara, dá pra gente subir lá? Um amigo meu que trabalha lá, historiador, né? Vamos subir lá. E, nossa, ficou... Aí eu levei ele no Ipiranga, né? Mesmo com o museu fechado, vai reabrir esse ano, né? Eu levei ele lá, aí contei a história de São Paulo, levei ele no Banespa, né? No Banespão lá, essas coisas. E ele viu que eu gostava de São Paulo, tanto que eu falei. Aí, para mim foi um momento muito importante da minha vida, né? Ele chegou e falou, eu fiz os 3 joias, né? Você faz a reverência para aceitar o budismo, né? Não é só discípulo do Kung Fu, né? Aí ele falou, agora seu nome em chinês, São Paulo, é São Paulo, né? Luo, né? Ele falou, agora o seu nome é Xin Luo, né? Que é Xin, Luo de São Paulo, Luo, de Luohan e de templo Luohan. Então, Xin significa ir, e Luo o iluminado, né? O realizado. Então, o seu nome é Shi Xin Luo. Shi é o nome de Buda, né? Shakyamuni, né? Então, esse dia para mim foi muito importante e levou 30 anos para chegar nisso. 20 anos, 30 anos. Então, aí um outro amigo dele veio para São Paulo no mesmo ano, 2018. Falou, o seu nome qual que é? O nome é... Ele viu já pelo Face, os chineses sabem de tudo. Nós que não sabemos nada lá da China, né? O Ocidente é ignorante sobre... Falou, seu nome é um strong name, né? Strong name, Xixinlu. Então, assim, o Kung Fu, às vezes você está ali aprendendo, mas o budismo, no caso, ele tem um pouco mais profundo nisso, leva-se 20 anos, 30 anos, não importa. Então, é muito melhor, às vezes, você consultar um livro original do que um mestre falso. Ah, sim. Bom, se você está com a gente até agora, percebeu que o papo hoje foi carregado da dinâmica que a gente fala do Yin e do Yang, né? Carregado aí de conteúdos que, num certo sentido, pode parecer controverso para você, mas depois você percebeu que, opa, isso faz sentido, ou não, isso não faz, isso faz.
Então foi um papo cheio do que a gente tanto pratica e prega dentro do Wushu. Não esquece de curtir o canal, compartilhe o vídeo e deixa comentários aqui pra gente. É isso? É isso. Isso aí. Obrigado, Shifu, Luiz. Obrigado Pela pela presença. Schweppes, que apesar da brincadeira, Chifu Gil sempre reconheceu. Obrigado. Hein? Muito obrigado. Valeu. Salve! Valeu. Tchau.